Brasília vive um clima tenso com as articulações em torno do projeto da anistia. A base do governo reage e a oposição, claro, pressiona o Congresso Nacional. Reportagem de Aline Beckett. Bom, a oposição ao governo federal segue fazendo, então, um esforço concentrado para poder pautar a anistia no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, e depois seguir com um projeto para o Senado Federal para aprovação ali dos senadores. A base do governo esteve hoje aqui no segundo dia de julgamento. Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, Orlando Silva, do estado de São Paulo, e também Lindbergh Farias, do estado do Rio de Janeiro, líder do PT na Câmara dos Deputados, Orlando Silva, do PCdoB, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Eles chegaram a falar um pouco sobre esse projeto da anistia, alegaram a ilegalidade e também a inconstitucionalidade desse projeto perante a lei e a Constituição brasileira, e chegaram a dizer que o presidente Lula tem uma relação muito boa com Davi Alcolumbre e com Davi Alcolumbre será diferente. Eles criticaram também, ou melhor, o Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara dos Deputados, chegou a criticar o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por estar apoiando a oposição agora nesse convencimento de Hugo Mota para que Hugo Mota possa pautar esse projeto na Câmara dos Deputados. E aí eles chegaram a dizer que a base vai trabalhar então para poder impedir que esse projeto de lei avance no Congresso Nacional. Quem chega hoje aqui em Brasília também é o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Ele deve estar vindo para uma reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, mas existe também a suspeita ali de que ele poderia tentar uma agenda, uma reunião com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre. Quem estava em Brasília era o governador Caiado. Ronaldo Caiado estava em Brasília, mas já voltou para Goiânia. Ele apenas veio cumprir uma agenda com a Federação PP e União Brasil, os dois partidos que estão desembarcando agora da base do governo federal. Então, eles chegaram a se reunir hoje pela manhã. Realmente, o crivo foi dado de que os ministros devam, então, deixar as pastas do governo federal, e aí agora vai caber ao presidente Lula, vai caber a como que a base vai lidar com isso em relação a essa saída. Hoje, o líder do PT, Lindbergh Farias, chegou a dizer que quem tiver de sair da base, que saia, e o governo vai tocar o governo e as eleições também para o próximo ano, 2026. Então a gente segue por aqui acompanhando toda essa repercussão e, é claro, a expectativa também para os próximos dias de julgamento. Na semana que vem, os ministros vão então pautar ali os seus votos, vão apresentar os seus votos, começando pelo ministro relator dessa ação, ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho, André Anelli vem para o Jornal Jovem Pan para falar mais sobre essa questão da anistia, as costuras, participação do presidente do Senado e também o presidente da Câmara. Mas, Dora, eu queria te perguntar, essa movimentação de governadores indo a Brasília para falar justamente sobre esse tema, tem algum impacto o próprio governador Tarcísio, por exemplo? Sempre tem algum. Claro, as bancadas não vão se balizar, mas tem um peso político. É claro, presença de governador tem sempre o peso. O que isso vai influir efetivamente na contagem de votos é outra história, né? O peso, o simbolismo, tanto é que se não tivessem os governadores não tivessem, isso não tem notícia, isso engrossa, isso dá robustez a esse movimento, a esse pacto político que a oposição conseguiu criar para rivalizar com o noticiário do julgamento. Fez ela muito bem do ponto de vista dela, porque ia viver esses 10 dias, de 2 a 12 de setembro, só apanhando, porque só com o noticiário negativo, porque é claro que o julgamento, a notícia negativa para o campo da direita, né? Porque o principal réu, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda é tido como líder desse grupo, né? Desse campo ideológico, desse campo político. Então, é isso. Nesse momento, se resume a isso. Mas vamos ter aí, depois de concluído o julgamento, aí o cenário vai ficar mais claro. A gente vai ver se realmente na Câmara há 257 votos necessários para aprovar, e também sobre qual texto, porque tem uma divisão
clara entre os apoiadores da anistia. Há os que querem a ampla, geral e restrita, e há os que querem a restrita, exato só para aqueles condenados de 8 de janeiro, os bagres, os bagrinhos que foram lá quebrar tudo em nome dos mandantes, evidentemente, mas tem essa divisão. E essa divisão, claro, vai suscitar uma discussão e dificultar, não é uma aprovação fácil, não. A urgência, talvez, seja mais facilmente obtida na semana que vem, mas a urgência, haver a urgência, não quer dizer necessariamente aprovação. De qualquer forma, a discussão já está posta, inclusive com ministros do Supremo, nos bastidores, já dando recados que essa possibilidade, se aprovada a anistia, isso vai ser brecado pelo Supremo, né? Até isso. Exatamente, Thiago, esse é o ponto. Para além do que a Dora falou, a gente tem uma projeção, acho que o Valdemar falou de uma projeção de 300 votos para aprovação desse PL. Para além de tudo que a Dora já falou aqui sobre dosimetria, a gente tem uma questão muito importante sobre o ponto institucional. Então, o judiciário não vai aceitar isso, como já aconteceu em outros casos, daquele deputado que rasgou a placa da Marielle. Então, o judiciário foi lá e interferiu, né? A gente tem essa questão muito forte. O executivo, obviamente, também não é favorável a esse PL. Então, por mais que ele seja aprovado com essa projeção de em torno de 300 votos, a gente ainda tem depois a posição do judiciário, que deve ser contrária.